Shalom, povo de Deus! Meus amados irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção, que privilégio grande estarmos aqui nesse momento de pastoreio. Como você está e a sua família? Esperamos que todos estejam bem sob a suprema paz do Supremo Pastor Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente você e sua casa. Nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor que esteja abençoando esse momento. Deus querido, Senhor eterno, nós te louvamos pelo privilégio de podermos compartilhar e ouvir a tua palavra. Como é bom, Senhor, te conhecer, como é maravilhoso te servir. Rogamos que o Senhor abençoe esse momento de pastoreio, que tu venhas falar ao nosso coração, que possamos cantar louvores ao teu nome e que tu recebas toda a glória. Abençoe, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada amigo, amiga, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, nos abençoando de uma maneira maravilhosa, pois nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor diz que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Deus nos convida a cantarmos, a celebrarmos a Ele, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu quero convidar você, onde você estiver, se possível, a cantar, a louvar a Deus juntamente conosco. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu
amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas
levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Queridos irmãos, chegamos a Números capítulo 13. Esse é o texto da nossa meditação. Que bênção é nós podermos meditar na Sagrada Escritura. A Bíblia diz que o homem bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E neste momento de pastoreio, a gente tem a oportunidade de podermos estar na ordem canônica da Sagrada Escritura, meditarmos capítulo, capítulo e capítulo, e assim juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então, vamos ler o texto, Números capítulo 13, 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. É sobre esse assunto que essa passagem trata. Diz assim a Sagrada Escritura. Números 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate,
filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azé, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura.
também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Que o Senhor aplique a sua bendita palavra ao nosso coração. Esse texto, ele apresenta o grande perigo da incredulidade. Incredulidade é essencialmente falta de fé. A incredulidade é algo mortal para a espiritualidade de um homem e de uma mulher. Por quê? Por uma razão simples, fundamental. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou que é galardoador daqueles que o buscam. Então veja, meu querido, minha querida, a incredulidade, ela é mortal, ela desonra, ela desagrada a Deus. Ao contrário, a fé, ela é algo bendito, abençoado. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé vence o mundo. E a Escritura também afirma que é Deus quem nos dá a fé. Isso não é maravilhoso? O Senhor diz para nós, sem fé é impossível vocês me agradarem. Mas ao mesmo tempo Ele nos dá a fé. Veja que graça! Deus nos concede tudo o que é necessário para vivermos para o louvor da sua glória. Então, essa passagem, ela traz um relato muito triste do povo de Israel. Vamos fazer aqui uma pequena recapitulação histórica. Primeiro, houve um êxodo. Êxodo significa saída. Os filhos de Israel foram libertos da escravidão egípcia. O povo de Israel foi livre do cativeiro no Egito. Segundo lugar, sob a liderança de Moisés, o povo escolhido de Deus chegou às fronteiras da terra prometida. O Senhor tinha prometido a eles lhes dar uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. E Deus usa Moisés para conduzir aquele povo até as fronteiras da terra prometida. Posteriormente, o Senhor vai utilizar Josué como líder para a introdução daquele povo em Canaã. Terceiro lugar, o novo território, Canaã, lhes pertencia. O Senhor já tinha prometido que daria a eles aquela terra. Tanto que, no verso 2 do texto que lemos, isso é enfatizado. A terra que eu hei de dar aos filhos de Israel, a terra de Canaã. Então veja, o Senhor estava dizendo para o seu povo o seguinte: vocês vão invadir a terra de Canaã. Lá há inimigos. Vocês vão precisar lutar, mas a vitória está garantida. A despeito de vocês terem que combater, quem vai lhes dar a vitória sou eu, o Senhor. Os israelitas tinham a promessa firme de Deus: vocês terão a terra. Isso não é maravilhoso? A pessoa entrar numa guerra sabendo que vai vencer, sabendo que os seus inimigos serão subjugados, porque Deus, o Senhor dos exércitos, lhes daria a vitória. É esse o quadro.
E trazendo uma aplicação para nós temos muitos inimigos espirituais. O mundo, a carne, o diabo. Todos eles buscam nos induzir ao pecado. Mas se Deus está conosco, nós somos mais do que vencedores. Se Deus está conosco, nós iremos, ou melhor, o Senhor, por intermédio de nós, vai vencer o pecado, porque Ele já venceu lá na cruz do Calvário. Sabermos disso é maravilhoso. Muitas vezes nós temos grandes lutas na nossa vida, tentações, tribulações, dores intensas, mas assim como Deus disse ao povo de Israel, vocês serão introduzidos na terra da promessa, eu lhes dou. Deus diz para mim e para você, hoje eu lhes dou a vitória por meio de meu Filho Jesus Cristo, e eu não vou falhar. E mais, Deus promete para nós que nos fará herdeiros do seu reino celestial, do novo céu, da nova terra, infinitamente melhor do que Canaã. Deus é assim. Meu querido, minha querida, Deus é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Não se esqueça disso. Quarto lugar, Deus ordena a Moisés que espie a terra. Observe, Moisés então, ele envia 12 espias. Aqueles espias eram líderes das tribos de Israel para observar a terra. Isso é um detalhe importante. Aqueles 12 homens eram líderes e a missão deles era espiar a terra. Não era identificar se podia possuir ou não, porque Deus já tinha dito que a terra lhe seria dada. E aqui a gente chega no quinto ponto histórico. A missão deles, portanto, nesse texto era clara. Eles deveriam observar a terra, perceber as cidades em que os moradores habitavam, se em arraiais, se em fortalezas, se a terra era fértil ou estéril, se nela havia matas ou não, se o povo que habitava nela é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Era simplesmente um diagnóstico daquela terra que Deus tinha prometido para eles. Bem, aqueles 12 homens vão. E, infelizmente, 10 deles agem de maneira insensata, de forma incrédula. 10 dos 12 espias não levaram a vontade de Deus a sério. Eles foram. Eles viram que a terra era boa, que manava nela leite e mel. Eles pegaram um cacho de uvas tão grande que 2 homens tiveram que trazê-lo em uma vara. Eles também colheram ali romãs e figos. Tanto que aquele lugar se chamou o Vale de Escol. Escol significa cacho. Mas qual foi a atitude dos 10 espias? Eles simplesmente foram incrédulos. Daqueles 12 espias, apenas 2, Calebe e Oséias, que depois foi chamado de Josué, tiveram uma postura diferente, uma atitude de fé. Dos 12 espias, apenas 2 creram. Observe,
Quais foram, portanto, os pecados dos israelitas nesse texto? E eles pecam e influenciam o povo a descrer. O primeiro pecado deles é que eles duvidaram da palavra de Deus. O Senhor os tinha libertado do Egito para que eles pudessem entrar na terra prometida e servirem a Deus com liberdade. O Senhor faz isso. Eles estão agora na iminência de entrar na terra, mas quando eles chegam a Cádiz, eles duvidam da palavra de Deus e eles começam a andar pelas aparências e não pela fé. O texto vai mostrar, queridos, verso de número 27, que aqueles 10 homens relatam a Moisés: nós fomos à terra e verdadeiramente mana leite e mel. O povo que está nela, porém, versículo 28, é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas, os filhos de Anak estão ali, os amalequitas também, heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Eles estavam dizendo o seguinte: nós não vamos conseguir possuir essa terra, porque o povo que está lá é poderoso. Mas observe, Deus já tinha dito para eles que eles iriam possuir a terra. O Senhor já tinha prometido para eles que aquela terra lhes seria dada. E observe, Yahvé já tinha demonstrado o seu poder, já tinha agido com 10 pragas lá no Egito, já tinha aberto o mar vermelho para que o povo pudesse passar a enxuto. Aquele povo viu Deus fazer maravilhas, supri-los com água, mandar maná do céu para eles, sustentá-los no deserto, mas eles simplesmente duvidaram. Eles não creram. A Bíblia diz, queridos, que a dúvida não provém da fé. A Escritura, ela nos convida a confiar em Deus, a crer que Ele é fiel. Às vezes, diante das dificuldades, nós somos tentados a questionar: Senhor, eu estou passando isso, por quê? Deus, será que eu vou conseguir vencer essa adversidade? Oh, Pai, será que eu vou superar esse problema? O mesmo Deus que prometeu para o povo de Israel lá atrás, que iria cuidar daquele povo, que iria conduzi-los no deserto, um ambiente perigoso, muito calor durante o dia, muito frio durante a noite, é o mesmo Deus que está dizendo para você e para mim: hoje eu vou cuidar de você. Mas eu estou vivendo um momento financeiro difícil, Deus diz: eu vou cuidar de você. Mas há uma crise familiar, Deus diz: eu vou cuidar de você. Mas eu estou enfermo, Deus diz: eu cuido de você na saúde e na doença. Mas a dor do meu coração é muito grande, Deus afirma: eu sou aquele que lhe consola. Os israelitas, eles duvidaram da palavra de Deus. Os únicos que não duvidaram foi Oséias, que depois foi chamado de Josué. É interessante que o nome Oséias significa salvação, mas Moisés mudou o nome dele para Josué, que significa Yahvé é a salvação. Josué é o mesmo nome que Jesus, só que Josué é a tradução do hebraico.
E Jesus é a tradução do grego, é o mesmo nome. Isso não é coincidência, irmãos. Josué e Caleb foram os únicos espias que creram, que diante da descrença daquele povo, eles simplesmente disseram. O capítulo 13 mostra Caleb intervindo e convidando o povo a confiar. No capítulo 14, que veremos no dia seguinte, nós percebemos Josué também fazendo isso. Vamos subir. A terra é nossa. Deus prometeu. Nós vamos conquistar a terra, porque é o Senhor quem vai nos dar a terra. Eu quero convidar você a continuar confiando no Senhor. O apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa o tamanho das adversidades, não importa como os gigantes são poderosos, o seu Senhor, o meu Senhor, Ele é todo-poderoso. E Ele já tinha dito para o povo que iria diante deles e que dissiparia os seus inimigos. Meu irmão, minha irmã, não duvide, mas creia. Não desconfie, mas confie no Senhor. Aqueles israelitas, eles tiveram uma outra atitude pecaminosa. Líderes que eram, eles simplesmente desanimaram o povo de Deus. Eles contaminaram a congregação com a sua incredulidade. E qual é o resultado da incredulidade? É a rebelião contra Deus. Eles se esqueceram ou eles negligenciaram que Deus já tinha lhes prometido dar a terra. Mas eles simplesmente olharam para a terra e viram gigantes. Olharam para as cidades cananeias e viram muralhas enormes e portões trancados. Olharam para si mesmos e viram gafanhotos. Mas se ao menos eles tivessem olhado para Deus pela fé, eles teriam visto aquele que é capaz de conquistar todos os inimigos e que vê as nações do mundo pequenas, como gafanhotos. Qual é a afirmação da incredulidade? A afirmação da incredulidade é: não podemos, não conseguimos, não temos condições. E qual é a afirmação da fé? Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra. Se o Senhor quiser nos abençoar, Ele nos abençoa. Se o Senhor quiser nos dar a vitória, Ele nos dá a vitória. Deus está convidando a mim e a você hoje a não duvidarmos e a não desanimarmos diante dos obstáculos da vida, mas a crermos no Senhor que é fiel. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, ela está afirmando que Ele é confiável. Você pode confiar em Deus. Ele não falha, Ele não se atrasa, Ele não retrocede, Ele cumpre as suas promessas. Charles Swindoll, fazendo uma comparação entre esses 12 líderes, mostrando a incredulidade dos 10 e a fé de Caleb e Josué, Charles Swindoll diz o seguinte: 10 viram o problema, 2 a solução. 10 viram os obstáculos, 2 o caminho. 10 impressionaram-se com o tamanho dos gigantes, 2 com o tamanho de Deus. 10 focalizaram o que não podia ser realizado, 2 o que podia ser facilmente
executado pelo poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Bem, nós somos confrontados muitas vezes com dificuldades. Mas as dificuldades são oportunidades que o Senhor nos concede para crermos. Alguém já disse que a fé verdadeira não se distingue da fé falsa enquanto não vier as provações. Uma fé que não pode ser provada não é digna de confiança. E Deus prova a nossa fé. Sabe para quê? Não é para nos destruir, não é porque Deus quer nos fazer sofrer, mas Ele prova a nossa fé para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva. Você já percebeu que os seus momentos de maior crescimento espiritual não foram em dias de festa, mas em situações difíceis, em momentos muitas vezes sombrios? Foram nessas circunstâncias que Deus promoveu em você grande desenvolvimento, que Deus, de uma maneira espetacular, mostrou mais uma vez a sua fidelidade. A W. Tozer diz: a fé chega primeiro ao ouvido que escuta e não à mente que cogita. Por quê? Porque, como diz Romanos 10:17, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Eu queria caminhar para o final. É interessante que aquela geração de israelitas simplesmente morreu no deserto. E os únicos que entraram na terra prometida daquela geração foi Josué e Calebe. Por quê? Porque eles viveram mediante a fé. Isso é interessante. A Bíblia nos mostra que nós somos salvos mediante a fé. Nós somos justificados mediante a fé. Nós iremos chegar ao céu mediante a fé. Nós vencemos o mundo mediante a fé. É mediante a fé. Nós temos todas as provas, amados irmãos, para nos convencer de que Deus é confiável, de que Deus se propõe a realizar o que Ele determinou fazer. Mas, às vezes, nós estamos passando por desertos. E os gigantes surgem. As dificuldades aparecem. E nós nos vemos tão pequenos, tão minúsculos diante de tantas tribulações. Diante disso, precisamos continuar olhando para o Senhor, com a certeza de que Ele é maior. Ele é maior do que a morte, Ele é maior do que as tentações, do que as provações, do que as crises das mais variadas. Ele é maior. O Senhor está lhe chamando mais uma vez a confiar nele, a descansar nele. Por que você está ansioso, ansiosa? Por que o seu coração está temeroso? Talvez você diga, é porque eu estou passando por um deserto. Mas saiba, assim como Deus guiou aquele povo no deserto, Deus vai guiar você no deserto. E Deus vai lhe conduzir em fé para o seu reino celestial. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. Não duvide.
não desanime. Deixe a palavra de Deus entrar cada vez mais no seu coração. E confie. E diga como Calebe: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos avançar. Deus tem promessas gloriosas para nós. Nós iremos herdar todas essas promessas. Não tenhamos medo, mas tenhamos fé. Vamos orar? Convido você para orarmos ao Senhor. Quais são os seus pedidos de oração? Quais são os gigantes que estão diante de você? Creia no Todo-Poderoso, que lhe salva, que lhe dá uma nova vida e que lhe convida a viver de fé em fé. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Queremos Te agradecer, Senhor, por esse momento tão precioso. Tu nos ensinas pela Escritura Sagrada, pela história bíblica. E hoje nós, mais uma vez, ouvirmos o Senhor falar ao nosso coração e nos estimular a não duvidar, a não desanimar diante das adversidades. O Senhor está falando conosco para que a dúvida não assuma o controle do nosso coração, para que o desânimo não traga dano à nossa alma, mas para que venhamos crer. Crer que o Senhor tem planos bons para nós. E crer que esses planos serão concretizados, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel e Ele é poderoso. Ó Deus, nós oramos pelos enfermos. Pedimos que o Senhor esteja conforme a Tua vontade, curando os doentes. Oramos pelos desanimados, aflitos. Traz ânimo. Levanta, Senhor, aqueles que estão caídos. Oramos por famílias que vivem momentos difíceis. Traz, Senhor, se for necessário, se essa for a necessidade específica, traz salvação. Traz o suprimento da necessidade, abre uma porta, o Senhor sabe quais são as necessidades das famílias, age nesta casa, neste homem, nesta mulher, neste jovem, neste adolescente, nesta criança, ó Deus. Faz maravilhas, o Senhor pode. Nós oramos, ó Deus, e clamamos, pedimos que o Senhor conduza a nossa vida e que diante dos gigantes nós possamos olhar para o alto e sabermos que o nosso Deus é infinitamente maior do que quaisquer adversidades, dificuldades ou problemas. O Senhor é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que cumpre as suas promessas. Auxilia-nos, ó Deus, para que possamos crer em todo o tempo, que possamos buscar a Tua presença, certos de que sem fé é impossível agradar a Deus, mas que aquele que Te busca deve crer que o Senhor existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Aplica a Tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir mais uma canção. Se você puder, cante juntamente conosco. Vamos exaltar ao nosso Senhor, esse Deus tão bom que nos conduz em vitória. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar.
o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Bem, queridos, estamos encerrando mais um momento de pastoreio. Que Deus abençoe muito você. Não perca o foco. Não perca o ânimo. Deixe Deus encher o seu coração de fé, de confiança, de santa convicção que é Ele quem sempre lhe dá a vitória. Que Deus lhe abençoe, que você tenha um dia, uma semana, uma vida cheia da graça, da misericórdia
e da paz do Supremo e Bom Pastor, do Senhor dos Exércitos, daquele que luta por nós e nos conduz em triunfo por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Deus abençoe muito você e a sua casa. Amém.